Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26. Vamos ler o texto? Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, verso número 30, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas outras parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos próprios discípulos. Amados, para hoje à noite, o tema da nossa mensagem é o reino invisível, o reino de Deus que avança de maneira invisível, tal qual uma semente lançada na terra. Nós não vemos como ela cresce, nós percebemos os estágios do seu crescimento, mas nós não compreendemos como ela cresce. E hoje nós finalizamos uma sessão na exposição de Marcos. Você que é membro da igreja tem acompanhado essas sessões. Nós começamos lá no capítulo 3, no verso 13, quando nós começamos a pensar sobre o servo, as multidões e o reino. Jesus, ele fundou uma nova nação, quando ele chamou os 12 apóstolos. Depois ele instituiu uma nova família espiritual, quando ele se recusa a voltar com seus familiares para sua casa e continuar o seu ministério. E a partir de então nós estamos vendo, a partir do verso 22, quando ele conta a parábola do homem valente, ele está então usando estas parábolas para anunciar um novo reino espiritual. Então, preste atenção, Jesus ele estipula uma nova nação espiritual com a chamada dos 12, ele estabelece uma nova família espiritual e agora ele institui então um novo reino que também é espiritual. E Jesus está então exemplificando este reino através das parábolas que nós estamos lendo no capítulo 4, a parábola do semeador, que foi a primeira delas, a parábola da candeia, que o irmão Oséias ministrou no domingo passado, e hoje nós fechamos esse ciclo com essas duas parábolas, porque no próximo domingo nós vamos começar um novo ciclo no capítulo 5 de Marcos, ou ainda no final do capítulo 4, a partir do verso 35, nós vamos ver agora o servo conquistando. Então, a partir do domingo que vem, nós vamos ver as conquistas do servo. E o que Marcos apresenta como conquistas do servo? Ele apresenta o servo conquistando, ou tendo vitória sobre o perigo, ele tem vitória sobre os demônios, ele tem vitória sobre a enfermidade e ele tem vitória sobre a morte. Então, a partir do domingo que vem, nós começamos esta jornada. Espero que você esteja empolgado para estar conosco nessa caminhada aqui no Evangelho de Marcos. A primeira parábola que nós lemos, do verso 26, amados, até o verso 29, a parábola da semente. Essa parábola da semente, ela lembra que não é possível fazer a semente crescer. Quem de nós pode fazer a semente crescer? Ninguém de nós pode fazer ela crescer. Nós nem ao menos podemos explicar como a semente cresce. O crescimento da semente, o desenvolvimento do fruto são verdadeiros mistérios. O texto fala para nós de dois elementos importantes: fé e paciência. A parábola da semente nos desafia, amados irmãos, a exercermos a nossa fé com paciência. De nada adianta nós termos fé, uma fé enorme como o grão de mostarda. De nada adianta nós termos uma fé grande se nós não tivermos paciência para aguardar em Deus o resultado desta fé. Então, se você tem uma fé grande, exerça a paciência. Mas se você não tem uma fé tão grande,
busque em Deus que essa fé ela possa se firmar cada vez mais, e através da paciência, da perseverança, você então alcance tudo aquilo que você espera de Deus. A parábola do semeador, Jesus falou que algumas sementes não iriam prosperar. A semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu no terreno que tinha pouca profundidade, a semente que caiu entre os espinhos, essas 3 sementes não iriam prosperar, porque caíram em solos, o que, irmãos? Improdutivos. Apenas a semente que caiu na boa terra, esta daria frutos. Então Jesus conta agora a parábola da semente para motivar os discípulos que eles não desanimassem no papel de lançar sementes. Porque eles poderiam, ao ouvir a semente, a parábola e a explicação da parábola do semeador, ficar desanimados. Jesus, então quer dizer que a gente vai lançar a semente e uma quantidade grande dessa semente não vai frutificar, então a gente vai parar de semear. Mas não era isso que Jesus queria. Por isso ele conta a parábola da semente para animar aqueles discípulos, para que eles não esmorecessem no trabalho de sair, de semear e levar a palavra de Deus para todos aqueles que eles deveriam fazer. Paulo escreveu em Gálatas 6:9 o seguinte: porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. No tempo certo nós vamos colher, mas para isso não precisamos ou não podemos desfalecer, que é igual a desanimar. Então por isso a parábola fala de fé para você semear, para você lançar a semente, e a parábola fala de paciência para aguardar a semente germinar, aguardar essa semente lançar as suas espigas, aguardar esse fruto amadurecer para depois nós podermos colher. A segunda parábola, a parábola do grão de mostarda, a partir do verso 30, é uma parábola que serviu de aviso, mas também de encorajamento para os seus discípulos. Porque eles deveriam então estar cientes de que, mesmo que eles começassem de maneira tímida, mesmo que eles fossem um pouco tímidos no começo da semeadura, eles deveriam então perseverar, porque ao serem encorajados a lançar a semente, quanto mais semente, mais eles iriam poder colher. O encorajamento foi a partir de um pequenino começo. Por isso Jesus usa a expressão desse grão de mostarda. Jesus fala assim para os discípulos: olha, comecem pequeno, porque tudo começa pequeno, mas aquilo que é pequeno aos olhos do homem, pode com o tempo se tornar grandioso aos olhos de Deus. Então, amados, Jesus conta essa parábola para animar, fortalecer aqueles discípulos, para que eles não desanimassem, para que eles perseverassem, e no devido tempo, na hora do Senhor, no tempo do Senhor, as sementes germinariam, as sementes cresceriam, e eles teriam uma grande colheita. Se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver isso. A igreja começou de maneira muito pequena, acanhada, com um homem chamado Jesus Cristo. Esse homem chamou 12 apóstolos, mas lá em Atos nós já vemos que havia um número muito grande, 500 discípulos haviam visto Jesus ressuscitado. Depois Pedro prega o sermão em Atos capítulo 2 e 3.000 pessoas se convertem. E nós temos ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 4, 5, 14, 6, 1 a 7, Atos relatando, através de Lucas, que a igreja crescia e se multiplicava. A igreja crescia e se multiplicava. A palavra era pregada, as pessoas aceitavam o evangelho, até os sacerdotes se convertiam, porque aquilo que começou tão pequenino, como uma semente de mostarda, através de Jesus, foi crescendo com os 12, foi crescendo com os primeiros discípulos, e se tornou então um reino de Deus que hoje chega a todos os confins da terra. Apesar de pecados e fraquezas, a mensagem tem sido levada até as nações pela igreja, e esta é a imagem que Jesus traz para nós na parábola do grão de mostarda. A igreja começa pequena, e essa parábola aponta para a igreja, mas ela começa a se expandir, crescer, como uma árvore que cria grandes galhos, e as aves então vêm se acolher nessas árvores. Apocalipse 5:9 diz que vai chegar um tempo em que pessoas de todas as nações virão adorar
diante do trono do Cordeiro. Amém, queridos? Então, a igreja começa pequena, o reino começa pequeno, mas ele cresce e ele se desenvolve. Na parábola do semeador, nós temos a presença dos pássaros. Os pássaros que apontam para o inimigo, para o adversário da igreja, para o seu inimigo, para o seu adversário, aquele que quer fazer com que a sua obra não avance, aquele que quer fazer com que os seus planos não prosperem, aquele que vem para atrapalhar os nossos desígnios. Se a igreja está avançando para tirar pessoas da incredulidade, nós temos um inimigo, nós temos um adversário, nós temos um oponente que ele se levanta para tentar frear a igreja de avançar e a igreja de crescer. O fato é que a igreja será vitoriosa, porque o reino de Deus ele vai se expandindo, ele vai se alastrando, e Jesus usou várias outras parábolas para exemplificar essa questão do reino, que começa pequenino, insignificante, mas ele cresce. Uma das parábolas é quando ele fala que o reino de Deus é como fermento, que a mulher coloca num terço de farinha, e mistura aquela farinha, e de repente aquele terço de farinha enche uma panela, enche uma bacia, porque o fermento fez aquilo levedar e crescer. Assim é, meus irmãos, o reino de Deus. Amém? Que bênção. Volte os seus olhos novamente para a parábola da semente. O crescimento invisível, mas com o fim seguro. Querido, se você está na presença de Deus, se você serve a Deus, se você tem uma vida de comunhão com o Senhor, se você busca a Deus de todo o teu coração, há uma promessa para a sua e para a minha vida. Deus, ele estabelece aquilo que nós não vemos, Deus faz aquilo que nós não vemos, mas sonhamos, se tornar uma realidade. O reino de Deus, ele não é visto pelos olhos humanos, mas ele vai ter um fim glorioso. A parábola da semente nos aponta para esta realidade. Jesus está assemelhando o reino e exemplificando o reino por conta e por meio, através dessas duas parábolas. O que é o reino de Deus? Uma definição é a seguinte: o reino de Deus significa o governo ou o reinado divino, significa aquele dia em que todos aceitarão a vontade de Deus, e quando esta vontade for feita na terra, assim como essa vontade é feita no céu, então a meta de Deus de estabelecer o seu reino estará concluída. E Jesus está dizendo que um dia isso vai acontecer. Nós não estamos vendo isso, mas nós percebemos que isso está acontecendo, e haverá um dia em que isso será concretizado. E diante dessa realidade, meus irmãos, nós temos 3 ideias principais aqui na parábola. A primeira delas, a parábola fala da condição indefesa do homem, fala da nossa incapacidade, fala da nossa insignificância de tantas coisas, de tudo aquilo que Deus está fazendo. Pensa na sua vida. Pensa nos teus planos, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus desejos. Diante de tudo isso, queridos, nós somos insignificantes. Da mesma forma com que nós somos insignificantes perante o reino, nós também somos tão pequenos, indefesos, insignificantes diante de tudo aquilo que Deus pode fazer. Qual é o agricultor que pode fazer a semente crescer? Nenhum agricultor, nenhum ser humano faz a semente crescer. Em última análise, nós nem compreendemos como a semente nasce, como ela cresce. Nós não temos esse domínio. A semente possui em si o segredo da vida, por isso que ela cresce, por isso que ela se desenvolve. Ela faz isso por si mesmo. Nós então não criamos o reino de Deus, mas é Deus quem estabelece o seu reino, é Ele quem faz esse reino avançar, e esse reino tem chegado até nós pela obra e misericórdia da graça de Deus. Nós somos apenas uma parte pequena em todo esse processo, somos instrumentos, somos vasos usados por Deus para semear a palavra de Deus. O que nós podemos fazer em relação ao reino é, ou nós rejeitamos o reino, ou nós não aceitamos esse reino, nós nos opomos à sua vinda, nós fechamos o nosso coração, como a semente que caiu naquela beira do caminho, nós fechamos o nosso coração para a palavra, nós não nos rendemos, nós não nos quebrantamos, nós ficamos ali duros, como aquele homem que morreu lá na cruz, ao lado de Jesus na crucificação. Um homem morre ao lado de Jesus e ele blasfema, ele não crê em Jesus, ele nega, ele sofre, e Jesus do lado ali, há uma oração dele ser aceito, dele ser salvo, dele ser redimido, mas ele morre com seu coração endurecido. E muitas vezes, amados, tem pessoas que reagem dessa maneira.
O reino está aqui, Deus manifesta, Deus dá sinais visíveis, Deus fala de todos os meios, mas o coração está endurecido. Então há pessoas que reagem desta maneira perante o reino, mas nós também podemos criar condições favoráveis para esse reino se manifestar, para esse reino avançar, para esse reino alcançar a sua plenitude. E como que a gente faz isso? Quando a gente tem um coração aberto para a palavra de Deus, quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente deixa Deus trabalhar no nosso coração. Mas por trás de tudo isso, Deus está exercendo seu poder, a sua autoridade e a sua vontade. Ele vai agir na sua vida, ele vai manifestar os planos dele no seu coração. Um segundo pensamento que a parábola nos ensina é que ele nos fala a respeito do reino de Deus, os processos naturais de crescimento para referir-se ao reino de Deus. Jesus usa aqui a semente, Jesus usa o grão de mostarda, Jesus usa o fermento para mostrar que há coisas naturais, pequenas, insignificantes, que elas vão crescer, que elas vão amadurecer, que elas vão frutificar para a glória de Deus. Então, quando a gente pensa no reino de Deus, nós pensamos em algo que é imperceptível. Meu amado irmão, Deus trabalha quando você não percebe. Deus trabalha nos detalhes que você não se dá conta. Deus age nas pequenas coisas que são imperceptíveis aos nossos olhos. Então não desanime, não esmoreça, continue tendo fé, continue buscando ao Senhor, porque mesmo que você não vê, Deus está trabalhando, amém? Deus está agindo, Deus está fazendo a sua vontade, Deus está fazendo a sua obra. Mesma coisa acontece com o reino de Deus, e o resultado deste reino será evidente, porque nós vamos ver ele crescer, nós vamos ver os seus frutos para a nossa vida e para a nossa casa também. Então, o reino de Deus, ele é imperceptível. Outra coisa, o reino de Deus é constante. A semente, ela vai crescendo constantemente, e Deus age de maneira constante. Nós, seres humanos, como é que a gente age muitas vezes? Nós damos um passo para frente, 2 passos para frente e damos um passo para trás. Depois nós damos um passo para frente e damos 2 passos para trás. Não é assim que a gente age, não é assim que a gente vive. Muitas vezes nós temos esses altos e baixos. A gente avança por um tempo, depois a gente retrocede, mas Deus não. Deus sempre, ele vai adiante. Deus sempre vai avançando, Deus sempre vai prosseguindo para o alvo. Então o reino, ele é constante, de dia e de noite. Enquanto o lavrador dorme, a semente vai crescendo, a árvore vai se estabelecendo, e logo isso se tornará tão visível, vai frutificar, e aquele homem, o semeador, vai poder colher. Um dia nós vamos ver tudo aquilo que Deus está fazendo de maneira secreta e oculta aos nossos olhos. Aquilo que nós não percebemos, nós vamos ver a presença, a manifestação da graça e da glória de Deus. E um outro elemento em relação ao reino é que ele é inevitável. Amado irmão, aquilo que Deus quer fazer, nós não podemos evitar. Aquilo que Deus determina fazer, nós não temos como impedir. E o reino de Deus é algo que ele vai estabelecer, querendo nós ou não. Por isso nós temos que nos unir ao Senhor. Não há nada tão poderoso como o crescimento do reino. Uma árvore pode romper, uma estrutura, uma árvore pode romper um asfalto, uma parede, uma pequena semente, quando ela nasce, quando ela brota, essa semente, ela vai se expandir. Nada pode impedir a semente do seu crescimento, e assim é em relação ao reino de Deus. Ele vai crescer, ele vai se expandir, ele vai manifestar a sua graça. E um terceiro item que nós temos aqui é a consumação. Veja o que o texto diz lá no verso 26 ao verso 30, para a gente refrescar aqui a ideia. O reino é assim, como o homem que lançou a semente na terra, depois ele dormisse e acordasse de dia e de noite, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como isso acontece. Então Deus vai fazendo conforme a sua vontade. Depois no verso 28, a terra por si mesma frutifica. Aqui os estágios dessa frutificação. Primeiro vem a erva, depois vem a espiga, e por fim virá o quê? O grão na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, há uma consumação, há um final, há um propósito. E qual que é o propósito? Aqui no texto, o propósito final do reino é o dia da colheita.
Amados, quando a gente pensa na consumação do reino de Deus, nós pensamos que um dia ele vai passar a foice, um dia vai ser feita a colheita. E nesse dia da colheita, duas coisas acontecem. As sementes são recolhidas e colocadas no celeiro, mas a palha e as ervas daninhas serão lançadas ao fogo. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Haverá um dia em que o reino estará consumado e nós deveremos estar preparados para esse dia da consumação. Nós deveremos estar preparados para que quando esse dia chegar, a gente possa então se apresentar diante do Senhor. E essa consumação exige de nós paciência, esperança e exige de nós estar preparados. Você é uma pessoa que exerce paciência? Muitas vezes nós somos pessoas apressadas demais. Nós queremos as coisas para agora, para ontem. Nós muitas vezes somos muito afoitos para que as coisas aconteçam. Mas Deus é um Deus paciente. Deus ele tem toda a eternidade para realizar os seus planos. Deus tem toda a eternidade para realizar os seus projetos. Por que Deus então iria agir de maneira impaciente como nós agimos? E por que então, irmãos, nós muitas vezes somos impacientes também, se nós temos um Deus que age de maneira tão tranquila e de maneira tão segura? Sabe o que nós temos que aprender aqui nessa parábola? Com esse semeador, com esse homem que lançou a semente, depois ele ia dormir, ele acordava, ele dormia, e ele acordava, aguardando com paciência que aquela semente germinasse, crescesse e frutificasse. Nós não podemos fazer nada para mudar essa realidade. Nós não podemos mudar nada ao curso da nossa existência. Nós temos que ter a paciência, a perseverança e a fé para que Deus ele possa agir. O salmista, no Salmo 90, diz que por 1000 anos diante dos seus olhos são como um dia, o dia de ontem que passou, e como uma das vigílias da noite. Então, nós devemos cultivar a paciência e aprender a confiar em Deus. Você tem feito isso? Tem sido paciente? Tem confiado e aprendido a depender do Senhor? Eu espero que você faça isso em nome de Jesus. O outro elemento importante é a esperança. Hoje, amados, nós vivemos numa atmosfera de completa desesperança. As pessoas perderam a esperança, até mesmo na igreja. As pessoas perderam a esperança no mundo melhor. As pessoas perderam a esperança para o futuro, para o amanhã. O que mais nós temos hoje é pessoas sem esperança, sem sonhos, sem projetos. Pessoas que estão vivendo hoje de uma maneira tão infeliz, enfadonha, pessoas que se viver um dia a mais não faz nenhuma diferença, porque o mundo não tem mais esperança. Mas a palavra de Deus nos exorta que nós possamos esperar no Senhor, aguardar no Senhor, para que Ele possa concretizar os seus planos nas nossas vidas. E o último elemento aqui é estarmos preparados. O texto diz no verso 29, quando o fruto já está maduro, logo vem a foice, porque é chegado o dia da colheita. E aqui, amados, apenas uma pergunta para nós refletirmos. Estamos nós preparados para este dia? Nós estamos preparados para o dia da colheita? O dia em que o Senhor virá para trazer, recolher os frutos e levar para o seu celeiro? Nós estamos preparados para o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor? Ou será muito tarde, quando as coisas já tiverem acontecido e nós não estivermos preparados? Por isso, nós devemos então preparar o nosso coração, preparar a nossa alma, preparar a nossa vida para nos encontrarmos com o Senhor. A parábola da semente, ela nos exorta para que estejamos preparados, para que quando o reino chegar, para que quando o reino for estabelecido e consumado, você e eu possamos fazer parte deste reino. Amém, queridos? A parábola da semente nos fala de fé, de paciência e de perseverança. Mas na sequência, a partir do verso 30, Jesus fala a parábola do grão de mostarda. E essa parábola, ela traz para nós um ensinamento muito importante também. Aquilo que era pequenino se tornará grande. Uma pequena fé pode fazer grandes coisas. Amém? Uma pequena fé pode ter resultados
grandiosos. Disse mais, versículo 30, aqui nós vamos assemelhar o reino de Deus, ou com que parábola nós vamos apresentar ele? É como um grão de mostarda. E aqui Jesus fala que sendo semeado, e é a menor das sementes sobre a terra, mas depois ele cresce, ele se torna a maior de todas as hortaliças, a ponto de as árvores virem se acolher nos seus ramos. Aqui nessa parábola nós temos duas imagens que qualquer judeu poderia compreender. Primeira imagem, a semente da mostarda. Não era a menor de todas as sementes que existiam na terra, mas era a menor semente que os judeus conheciam. Então, na Palestina, o grão de mostarda representava simbolicamente, irmãos, aquelas coisas de menor tamanho concebível. Quando precisava se falar da menor coisa que os judeus conheciam, eles falavam sobre o grão de mostarda. Por isso Jesus disse numa outra passagem que devemos ter fé como um grão de mostarda. Significa o quê? Ter tão pouca fé que menos do que isso é impossível. Quando Jesus fala que devemos ter fé como um grão de mostarda, ele está dizendo, olha, é impossível ter menos fé do que isso. Então, é preciso que haja alguma fé no nosso coração. E em segundo lugar, no Antigo Testamento, uma das formas mais comuns de se referir ao império, ao domínio, era comparar com uma árvore. No Antigo Testamento, o profeta Daniel e Ezequiel, eles traziam essa imagem simbólica de que uma nação ela iria afluir como uma nação dominante, como uma árvore frondosa, e as outras nações viriam abrigar-se debaixo dos seus ramos. Aqui Jesus está apontando então com essa ideia da árvore, da semente da mostarda, que se torna uma hortaliça grande, ele aponta para a igreja, dizendo que a igreja, que é aquela que está representando o reino de Deus, ela vai se tornar tão grande, ela vai ser tão grandiosa, que ela vai alcançar pessoas do mundo inteiro, e as pessoas vão vir se abrigar na igreja, como as aves estão vindo se abrigar nos galhos daquela planta, daquela hortaliça chamada de mostarda. Então, amados, o reino de Deus começa pequenino, insignificante, ele está avançando, está crescendo, a igreja vai crescer cada vez mais, e creiamos que a nossa igreja também possa crescer cada vez mais, a ponto de acolher mais pessoas, a ponto de nós abençoarmos mais vidas. O fato é que Jesus está dizendo para os discípulos, aqueles que ouviram a parábola do semeador, aqueles que ouviram a parábola da candeia, aqueles que ouviram a parábola da semente, dizendo para eles, olha, continuem a semear, continuem a espalhar a boa semente, porque mesmo que agora vocês não vejam o resultado, isso vai crescer e vai se tornar algo tão grandioso que vai ser visível ao mundo inteiro. A parábola nos diz que nunca devemos desanimar com os começos humildes e pequenos. Sempre que nós começamos alguma coisa, irmãos, nós começamos pequeno. Essa igreja começou com algumas famílias se reunindo, amém? Hoje já está num tamanho médio, que Deus vai crescer ainda muito mais. Normalmente aquilo que nasce ou que começa pequeno e simples, torna cada vez maior e se expande cada vez mais. Assim é as coisas naturais, e nós temos que ter esse pensamento. Muita gente não cresce porque já quer começar grande. Muitas pessoas não avançam porque já querem começar de maneira grandiosa, mas a Bíblia, através dessa parábola do grão de mostarda, nos diz que nós devemos acreditar nos pequenos começos, pequenas mudanças dentro da nossa casa, pequenas mudanças nos nossos relacionamentos conjugais, pequenas mudanças nas nossas relações, pequenas alterações que nós vamos fazendo, e com o passar do tempo, essas pequenas mudanças, as pequenas atitudes, as escolhas, isso vai tomando forma e vai crescendo e vai ficando cada vez maior. Então, não desanime com os pequenos começos e com as coisas humildes, embora talvez insignificantes, elas vão crescer cada vez mais. E muita gente, às vezes, não faz nada de diferente, porque
a pessoa pensa assim: eu sou tão insignificante, eu sou tão pequenino, eu sou tão falho, eu não posso fazer quase nada, eu posso fazer uma coisinha tão pequenina, por isso eu nem vou fazer nada, porque aquilo é tão pequenino. Mas, irmãos, se nós estamos num universo de 80, de 100 pessoas, se cada um fizer uma pequena parte que seja, a soma dessas pequenas partes vai ser uma coisa grandiosa. Por isso aqui nós temos uma simbologia e uma exemplificação, uma tipificação da igreja. Você é uma parte dessa igreja, você é um membro desse corpo, então você é importante, você é relevante, você é necessário para nós. Nós devemos fazer aquilo que nós pudermos fazer, nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance, mesmo que possa ser tão pequenino. Irmãos, qualquer coisa que nós façamos, mesmo que seja pequenina, vai ser honrado pelo Senhor. Amém? E a outra ideia que nós temos é o império da igreja nessa parábola. A igreja começa a árvore que vai crescer e vai abrigar pessoas de todas as nações, pessoas de todos os lados, pessoas de todas as tribos, línguas. A igreja é a família de Deus. Essa igreja começou pequena na Palestina. Essa igreja começou como uma sementinha de mostarda, mas ela foi crescendo e agora ela está presente em todas as nações. Quando a gente tem campanha de missões mundiais, a gente vê testemunhos de todas as nações, povos, missionários espalhados pelo mundo inteiro, levando a semente da palavra de Deus, porque o reino de Deus precisa ser proclamado. Jesus termina esse tempo aqui, ou Marcos termina esse relato, citando o verso 32 e o verso 33 e 34, dizendo que com muitas outras parábolas, ele expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então nem todos os ouvintes de Jesus estavam prontos para ouvir tudo que Jesus poderia ensinar. Então ele usa parábolas para que as pessoas pudessem ser despertadas para as coisas do reino e depois, no futuro, elas iriam compreender melhor aquelas coisas. E sem parábolas, 34, ele não falava com aquelas pessoas, tudo, porém, explicava em particular para os seus próprios discípulos. Então, diante da multidão, Jesus ensinava os valores do reino através de parábolas. Nós vimos aqui a parábola do valente, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda. Então, Jesus exemplificava o reino através dessas parábolas, mas quando ele estava com os discípulos, ali ele explicava para que os discípulos pudessem entender aquilo que Jesus estava dizendo. E assim, queridos, é a vontade de Deus para nós. Nós temos que ensinar as pessoas à medida da sua própria capacidade. Por isso nós temos que crescer, por isso nós temos que buscar conhecer cada vez mais. O reino de Deus, ele é como essa semente tão pequenina que é lançada na terra, que vai brotar, que vai germinar e no seu tempo vai frutificar. Mesmo que agora possa ser algo tão insignificante, tão pequenino, isso vai se tornar grandioso, que será visível a todas as pessoas. Amém? Se você ficar de pé, nós vamos encerrar este momento fazendo algumas breves aplicações desse texto e dessas parábolas. Por isso eu quero que você se coloque diante de Deus agora com temor, com reverência, para que Deus possa aplicar ao seu coração as verdades desta parábola e que Deus possa, de maneira tão especial, mudar a sua vida e aquilo que precisa ser transformado. As parábolas, elas falam de nós, queridos. A parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, assim como a parábola do semeador, assim como a parábola da candeia, elas falam de mim e falam de você. Nós somos os servos, nós somos os servos de Deus que saem levando a preciosa semente do reino. Você tem sido um bom semeador desta palavra? Você tem sido um semeador eficiente no que diz respeito ao papel de semear? Porque nós não podemos fazer a semente germinar, nós não podemos fazer a planta crescer. A nossa parte, a nossa participação humana é semear. Depois, a semente fica aos cuidados de Deus, porque Ele vai fazer germinar, crescer e frutificar.
Então nós temos que pensar, meus irmãos, se nós estamos sendo de fato bons semeadores. Estamos nós semeando a preciosa semente ou estamos negligenciando essa semente? Uma outra aplicação importante para nós é que os que desejam ceifar precisam semear primeiro. Você não vai colher se não houver semeadura. Embora que o apóstolo Paulo tenha dito que uns plantam, outros regam, Deus dá o crescimento, o fato é que sem semeadura não há colheita. Nem todas as sementes que você semear, você vai colher. Mas se você e eu, nós não semearmos, não haverá colheita. Por isso temos que pensar no nosso papel como semeadores desta palavra, semeadores do Evangelho de Deus. Nós como servos, depois que nós semeamos, nós não podemos fazer mais nada, além de semear. Então temos que semear. Temos que aproveitar todas as oportunidades para lançar a boa semente. E depois de semear, irmãos, nós temos que descansar. Nós não podemos nos afligir com o resultado da semeadura. Nós não podemos ficar ali exigindo que aquela semente brote, que aquela planta cresça, que ela dê uma grande frutificação. Nós não podemos forçar essa semente a crescer. Por isso que muitas pessoas que você fala de Jesus, elas ainda não se entregaram a Jesus. Por isso que há muitas pessoas que ainda estão com o coração endurecido, porque ainda essa semente não brotou no coração delas. Mas não é você que vai fazer essa semente brotar, não é você que vai fazer a semente crescer, não sou eu que fazemos isso. Isso é obra do Senhor, é obra do Espírito. A nossa função é sermos abundantes na semeadura. A semente que nasce, ela passa também por etapas. Por isso nós não podemos esperar frutos maduros de recém-nascidos. Nós não podemos esperar que pessoas recém-convertidas já manifestem todos os frutos de uma pessoa madura na fé, porque ela ainda está começando a sua caminhada. Jesus disse que primeiro vem a erva, ou seja, primeiro nasce a planta, o brotinho, depois a planta. A pessoa primeiro experimenta o amor de Deus, o primeiro amor. A pessoa ela se torna zelosa. A pessoa tem o desejo de aprender mais da palavra de Deus. É um bebezinho na fé, recém-convertido. Nós temos que ter paciência com essas pessoas. Depois ela chega à fase de lançar a espiga, aonde vem o vigor da juventude espiritual, onde a pessoa começa a se lançar em ministérios, a fazer a obra de Deus, começa a ser usada pelo Senhor, até chegar no terceiro estágio, que é o grão cheio. É o cristão desenvolvido, é o cristão maduro, é o cristão que agora vai reproduzir, ele vai alcançar outras vidas. Irmão, nós temos que ter paciência com os novos na fé, nós temos que ajudá-los no seu crescimento, dar a eles as condições, para que eles saudavelmente cresçam e frutifiquem para o reino de Deus. Temos que ter essa paciência com esses irmãos. A parábola fala do progresso, da manifestação, da consumação da vida divina na alma do ser humano. Como é que está a sua alma diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Você está já preparado, pronto para o dia da colheita? Se Jesus voltar hoje, ou se você se encontrar com Ele através da morte hoje, você está preparado para esse encontro? A parábola, ela nos exorta a estarmos preparados. A parábola nos exorta para que um dia, ou no dia, nós possamos estar na presença do Senhor. Uma vez a semente lançada na terra, meus irmãos, ela está fora do campo de ação do semeador. Depois que você lançou a semente, agora é Deus quem vai agir, agora é Deus quem vai trabalhar, agora é Deus quem vai atuar.
para que aquela semente produza. Depois que você lança a semente, entra em campo a influência do Senhor, do Espírito. A influência que vai operar pelo fruto até chegar a hora da colheita. E nós terminamos, irmãos, com um último pensamento em relação a isso. Ou nós somos semeadores que semeiam a palavra, ou nós somos o terreno que recebe a semente da palavra. Ou nós somos um missionário, ou nós somos o campo missionário. Todos nós que estamos aqui nesta noite, você que está na sua casa nos acompanhando, ou você é um semeador da palavra, que joga a semente, que fala da graça de Jesus, você já é salvo, você já tem uma vida com Deus, ou você é um campo onde a semente está sendo lançada. Por isso eu quero que você pense nesta noite, em que posição você se encontra em relação ao reino de Deus e à pessoa de Jesus. Você já recebeu Jesus como teu Salvador e Senhor? Você já deu esse passo de fé? A semente já começou a germinar no seu coração? Se sim, agora você precisa deixar essa semente crescer, essa semente avançar, lançar as espigas, frutificar, para você apresentar diante de Deus os frutos da sua vida. Se você ainda não é uma pessoa salva por Jesus, essa é a noite que você tem a chance de entregar o seu coração a Ele. E se você já é salvo por Jesus, seja abundante na semeadura, porque o reino de Deus está sendo estabelecido. Nós não estamos vendo, mas nós estamos podendo dimensionar o crescimento do reino de Deus. Se nós compararmos hoje com 30, 50, 500, com 1000 anos atrás, nós vamos ver que o reino de Deus está avançando. E daqui a 20, 30 anos, 50 anos, se Jesus não voltar, nós vamos ver que o reino avançou ainda mais. Por isso não vamos desanimar. Vamos continuar a falar da graça de Jesus. Você que está aqui nessa noite é convidado a fazer parte desse processo de semeadura. Deus está te chamando para você ser um semeador, para você ser um servo de Deus, para você entregar a sua vida a Ele e você poder viver com esperança, com fé e com alegria no seu coração. Deus, que a Tua palavra seja confirmada no nosso coração, que nós possamos frutificar para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos, ó Deus, dar frutos que agradem ao Senhor, que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Nos abençoe, Pai, nesse processo. Tira, Pai, aqueles espinhos do nosso coração, aquelas sementes do mundo que estão, ó Deus, habitando no nosso coração e impedindo que a semente frutifique. Nos dê graça de poder lançar raízes profundas para poder suportar as tribulações, as angústias, as dores. E se nosso coração é duro, ó Pai, amolece esse coração. Amolece esse coração para que a semente possa germinar e frutificar. Ó Deus, que nós possamos ser alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Alcança os nossos familiares, alcança os nossos vizinhos. Alcança, Pai, aqueles que precisam da Tua bondade. Como nós vamos começar a ver no próximo domingo, Jesus conquistando vitórias. E são essas vitórias que nós precisamos também. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus.